Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso momento de reflexão, de meditação das Sagradas Letras. Mas eu gostaria de expressar para você toda a minha alegria, toda a minha satisfação de estar aproveitando este momento, essa oportunidade, esse privilégio de estar entrando no recesso do seu lar, através do seu smartphone, através do seu aparelho de televisão. Eu gostaria, Smart TV, enfim, sua ferramenta de consulta, sua ferramenta de acesso. Eu gostaria de dizer para você que há uma alegria muito grande no meu coração. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você é que eu sou psicanalista, analista clínico. Eu cuido e trato de uma forma terapêutica de pessoas que estão acometidas de depressão, de ansiedade, de medo, de síndrome do pânico, que estão com ressentimento, com mágoas, com raiz de amargura, que estão enfrentando desequilíbrios comportamentais diante de tantas pressões que você tem enfrentado e sofrido. Então eu cuido, eu atendo aqui em São José do Calçado. Em Bom Jesus do Tabapuana, eu atendo no Centro Integrado de Saúde da Clínica Assis, às terças e às quintas-feiras. Você pode me encontrar, você pode marcar uma consulta, você pode me encontrar no WhatsApp, você pode me encontrar no Telegram, no Instagram, no Facebook, e também aqui no canal Mensagem Edificante, através do comentário você pode me encontrar. Outra coisa, eu gostaria de pedir para você nos ajudar. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição no nosso canal. À sua direita aqui, lá de baixo, tem a palavra assim, inscrever-se, em vermelho. Clica ali, você clicou ali, você já está inscrito. À sua esquerda tem lá para você curtir, tem lá o comentário que você poderá fazer quando você acabar de assistir este momento de reflexão. Também eu quero dizer que eu sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor e coopero da Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. E eu gostaria de falar de um tema muito importante, muito significativo, que expressa toda a situação que nós enfrentamos e toda a necessidade que nós almejamos e necessitamos também, que é o refrigério da alma. Nós vivemos tantas dificuldades, tantos enfrentamentos, pandemia, crise financeira, crise econômica. Nós enfrentamos a inversão dos valores no aspecto de família, o aspecto como pessoa. Nós estamos enfrentando muitas dificuldades, nós enfrentamos muitas tempestades, muitas tribulações. E isso causa cansaço físico, cansaço emocional, cansaço mental, desgaste. Por exemplo, quando você está com sede, você bebe água, você tem o refrigério, você refresca, você tem refrigério. Quando você está com calor, você liga um ar-condicionado, liga um ventilador, você tem um refrigério, você refresca, você tem refrigério. Quando você está com a sua alma cansada, sobrecarregada, sedenta de algo que venha renovar suas forças, você tem a palavra de Deus. Então, nós precisamos viver dentro deste tempo que nós nunca imaginaríamos que íamos viver, com a alma refrigerada, com tempos de refrigério na alma. Eu gostaria de falar sobre o Salmo 23, que tem 6 versos, só para entender. Os livros poéticos, a gente fala versículos, mas na verdade são versos, porque são poesias. Os demais livros são versículos, né? Aqui são versos. Por exemplo, o Salmo é uma poesia, né? É tão lindo, e são versos. Então eu gostaria, tem 3 salmos que muito conhecido, muito usado, muito lembrado, que é o Salmo 91, o Salmo 121, eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E o Salmo 23. E nesta oportunidade eu gostaria de meditar sobre o Salmo 23. E eu quero ler os 6 versos e você pode me acompanhar. Diz assim:
Primeiro versículo: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o verso 3. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Verso 5: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo ele traz o refrigério, ele traz um alívio, né? Porque eu posso estar sendo refrigerado, eu preciso de ter o refrigério interior. Nós vivemos em um mundo conturbado, no qual nós sofremos pressões, decepções, frustrações com uma frequência bem ampla, bem acentuada. Todas essas situações podem ocorrer no trabalho, na vida social, ou ainda no seio da família, com os filhos ou com o cônjuge. Às vezes esses momentos conturbados, eles podem também ocorrer até mesmo no convívio religioso da qual nós fazemos parte, você faz parte. Em decorrência disso, a nossa alma, quando sofre o desgaste acentuado, passa a se sentir cansada, tendo assim a necessidade de descanso, alívio e refrigério. Se você trabalha incessantemente e com muito esforço físico, ao final do dia você precisa de descanso, você precisa de aliviar as tensões e você precisa de refrigério, né, para você retomar no outro dia. Mas essas pressões, esse desgaste, esses esforços, as lutas, os desafios, as adversidades, as barreiras, os obstáculos, trazem não só o cansaço mental, não só o cansaço físico e orgânico, mas o cansaço da alma interior, o cansaço emocional. Você fica totalmente debilitada, sem força, sem ânimo, sem motivação. E os dias estão aí, um dia após o outro. Você tem que, do jeito que você tiver, você tem que se levantar, porque você tem mais um desafio a ser enfrentado no dia posterior. Quando nós falamos sobre esse tema tão importante, aí nós passamos a refletir sobre esse salmo que nós acabamos de ler, nesses 6 versos. Nesse salmo, Davi, o pastor de ovelhas, fez essa seguinte declaração. Ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Nós acabamos de ler isso aí, nesses 2 versos somente que eu estou destacando. Mas por que Davi fez essa declaração? Eu tenho por certo que Davi passava em seu dia a dia por várias situações de perigo e estresse por causa dos animais ferozes aos quais ele precisava enfrentar para proteger o rebanho que estava sob os seus cuidados, as ovelhas. Davi era um homem dedicado, Davi era um homem valente. Davi, apesar da pequena estatura, era um jovem responsável, era um jovem que fazia de tudo para preservar a integridade dos animais do rebanho que ele estava cuidando. E ele chegou, a Bíblia em si nos fala que ele chegou a tirar um dos seus
um dos suas ovelhas, das ovelhas que ele estava tomando conta, das garras da boca de um leão, a boca de um urso. Isso, a sua intrepidez, a sua valentia, porque ele tinha por certo que ele ia prestar conta daquilo que que foi atribuído, foi otorgada autoridade e responsabilidade. E isso mexeu com o coração de Deus. Deus sempre olha para nós, Ele não só olha por nós, Ele olha para dentro de nós, Ele nos sonda e enxerga as nossas características, a nossa dedicação ou a nossa preguiça. Ele olha a nossa responsabilidade ou a falta dela. Ele olha se nós estamos compromissados ou não. Ele olha tudo. Então ele estava olhando para Davi e disse: esse jovem é segundo o meu coração. É exatamente isso que eu quero de um homem. Por isso ele escolheu Davi para governar, para ser rei de uma nação, a nação escolhida, a nação que era a menina dos olhos de Deus. Pelas características de Davi, certamente ele primava em querer o melhor para as ovelhas: água, alimento e sombra, dando-lhe assim a melhor proteção possível diante da sua responsabilidade, do seu compromisso, da sua dedicação, da sua persistência, da sua determinação. Davi passou a entender que Deus também cuidava dele, entendendo que a sua vida valia para Deus muito, muito mais do que um rebanho ou qualquer outro elemento. Ele começou a entender isso. Por quê? Porque aquilo que Davi estava fazendo, ele sabia que havia alguma intervenção divina. A dedicação de Davi para o rebanho, ele percebeu que havia uma dedicação de Deus para a vida dele. Deus cuidava dele e ele estava cuidando do rebanho. Havia uma sintonia, havia um sincronismo entre Deus e Davi e a sua responsabilidade. Davi, ele procurava fazer o melhor dele para o rebanho, pois ele tinha a consciência de que Deus estava fazendo o melhor por ele, para ele. Davi lembrava, e nós também devemos nos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança do Criador, do nosso Criador, e pelo qual Jesus morreu. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, tem um versículo muito conhecido que expressa esse amor. Quando Deus formou o homem, formou o homem à imagem e semelhança deles, e o homem, logo depois de um tempo, ele deixou que o orgulho, deixou de ouvir Deus e passou a ouvir quem não ele deveria ouvir. Ele foi destituído, ele foi expulso do jardim do Éden. Parece que Deus desistiu do homem. Não, Deus não desistiu. Deus buscou no homem alguém que pudesse ser o braço dele, mas ele não encontrou. E então ele se fez o próprio braço quando ele enviou o seu filho. Aí está lá no versículo 16 do capítulo 3 de João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Davi entendeu que o Senhor é Jeová Jiré, Deus provedor, e por isso supria e supriu continuamente todas as suas necessidades, inclusive refrigerar a alma dele, que estava sedenta, que estava cansada, sobrecarregada. Jesus, nessa mesma linha de pensamento de Davi, ele disse lá no Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29:
28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ei, em Deus você descansa, em Deus você refrigera a sua alma, em Deus você renova as suas forças, em Deus você revitaliza a sua disposição para continuar na sua jornada, na sua batalha, no cumprimento dos seus deveres, das suas obrigações, com bastante responsabilidade, com bastante dedicação, com bastante persistência, com bastante definição. É importante isso. Saiba, Deus nos proporciona todo o cuidado possível para que a gente possa ter a capacidade de cuidar daquilo que estamos sob a nossa responsabilidade. Jesus sabia muito bem do que ele estava falando. No entanto, além dele saber, ele podia e pode dar o alívio e descanso para a alma de quem o procura. Não sei como você está se sentindo hoje, nesse exato momento, por causa dos problemas, dos desafios pelos quais você está passando, enfrentando. Mas saiba de uma coisa: no Senhor você sempre encontrará refrigério e descanso para a sua alma. Portanto, eu convido a você ir até Ele, corra até Ele com uma viva esperança, plena certeza de que você não voltará de mãos vazias, pois, segundo a sua palavra, todo aquele que o procura, Ele não o lançará fora. Veja lá o que está escrito lá em João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu lhe convido nesta oportunidade, nesse momento, você ir até o Senhor e passe a partir daí a descansar nele e passe a esperar nele. No Salmo 37, versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Saiba, meu querido amigo, minha senhora, meu senhor, meu jovem, adolescente, você que está aí, você que está me assistindo, eu gostaria de falar sobre a presença divina, a presença de Deus quando está dentro de nós. Saiba, a presença divina, ela traz consolo em nossa caminhada aqui na terra. Saiba que a presença divina, ela proporciona descanso interior, refrigério. A presença divina nos encoraja para as batalhas da vida, os desafios. A presença divina traz conforto nos momentos de provas que nós enfrentamos. A presença divina garante respostas às nossas orações. Você clama, Ele responde. O Senhor garante a sua presença conosco para sempre. Eu digo para você, não perca tempo. Busque a presença divina. Busque em Deus, porque você e eu temos as nossas responsabilidades. E nós precisamos nos dedicar para que nós possamos chegar aonde nós nos propomos aí. Porque temos a nossa família, temos os nossos projetos, temos nossos sonhos e temos Deus que nós devemos agradar. E nós agradamos a Deus servindo-o. Nós agradamos a Deus cuidando daquilo que temos como responsável, como responsabilidade, de uma forma dedicada, de uma forma aplicada. Nós também agradamos a Deus. Então eu preciso ter este parâmetro que vem abranger o agradar a Deus, servindo, adorando, reconhecendo como Senhor e Salvador, e agradar a Deus, dedicando-me,
cumprindo com as minhas obrigações com muita responsabilidade, com muita dedicação. Então essa sincronia, esse sincronismo entre você e Deus, entre Deus e você, entre você e o seu trabalho e as suas responsabilidades em relação na esfera familiar, na esfera pessoal, na esfera do trabalho, dos estudos, o que for. Se você fizer com dedicação, se você fizer com apreço, se você fizer com carinho, se você fizer com responsabilidade, e se você tiver dificuldade, Ele vai suprir lhe dando refrigério, descanso para a sua alma. E vou orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a bênção sobre estes que estão até o momento presente me assistindo, que eles possam entender, que eles possam reconhecê-lo como Senhor e Salvador e o único que pode trazer o refrigério da alma. Não é a distração, não é o lazer que vai trazer refrigério para a alma. É no Senhor, é através da sua palavra, é falando contigo, ouvindo a tua voz, é recebendo a tua presença que traz refrigério, que traz descanso e que traz o alívio para a nossa alma. Então, eu quero abençoar cada família, cada um que está aqui, seja ancião, seja um adulto, seja um jovem, seja um adolescente, seja uma criança. Seja abençoado pelo precioso nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí no nome, inscrever-se em vermelho, clica ali. Se você ainda não fez nenhum tipo de comentário, faça um comentário agora do que você achou desta palavra sobre o refrigério da alma. Se você ainda não curtiu, curta, tá? Que Deus te abençoe rique, poderosa e abundantemente, e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.